processo. Faz parte do processo. Esse deserto tem o tempo certo. Faz parte do processo. Faz parte do processo. A paz do Senhor, boa noite! Como vocês estão? Mais um dia, mais uma aula poderosa da nossa escola de princípios. Hoje nós vamos trazer um princípio que, se não for o mais, é um dos mais poderosos da palavra. Então, encaminha, pega esse link, encaminha para quem vier à sua mente agora, que o Senhor trouxer à sua mente agora. Que certamente Deus vai falar com você e vai falar com essas pessoas. Amém? Aproveitem, essa é uma aula muito rica em conhecimento e em direcionamento para você, da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse tempo, Pai. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado por todo o ensinamento que o Senhor tem para essa noite, para cada um que se disponibilizou aqui, Pai, estar uma hora aqui para ser edificado, para se tornar mais sábio, para viver uma vida em plenitude como filho e filha do Senhor. Pai, nós sabemos, Senhor, que quanto mais a gente aplicar os teus princípios, mais nós vamos viver o melhor dessa terra, porque tudo que o Senhor tem para nós, todo o direcionamento que o Senhor tem para nós é o melhor, mesmo que a gente não entenda, Senhor, nos faça entender, nos faça conhecer, Pai, abra a mente de cada um aqui hoje, Senhor, tire a mentalidade cativa, Pai, tire todo o engano agora, em nome de Jesus. Eu declaro que todas as pessoas que o Senhor escolheu e determinou, Pai, permitiu que estejam aqui nessa noite, que todo impedimento caia por terra, que toda frieza, Pai, seja destruída agora, Pai, todo desânimo, Pai, destruído em nome de Jesus, todo intento do inimigo, Pai, para calar esse princípio que o Senhor vai ministrar e trazer nessa noite agora. Eu declaro planos frustrados de Satanás, eu declaro frustrado e eu declaro que todas essas pessoas daqui sairão diferente. Eu declaro que esse princípio entrará, Senhor, na mente de cada um, como terra fértil. Eu declaro que vai germinar. Eu declaro que eles vão aprender, que eles vão entender, Pai, com profundidade, e que eles vão vivenciar esse princípio na vida deles, não só para eles, mas por todas as pessoas, Pai, que forem diretamente ou indiretamente afetadas pela vida deles, pelo transbordo que o Senhor trará através desse princípio, para a honra e glória do seu nome. Em nome de Jesus, Pai, essa aula é tua, que nada e absolutamente nada que for ministrado aqui, ensinado aqui, saia, Senhor, debaixo da tua vontade e da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós consagramos esse tempo ao Senhor. Nós consagramos essa aula ao Senhor. Para quem não me conhece, eu sou a profetisa Daniele. E eu vou trazer um princípio hoje aqui da palavra poderoso para vocês, que muita gente aplica lá fora. Muita gente faz, porque já entendeu o poder desse princípio, já entendeu do poder de viver e de aplicar isso na vida, e não tem ideia do quanto está acontecendo no espiritual. Não tem ideia do que isso Deus já deixou desde o princípio da palavra dele aqui. Esse direcionamento para a gente fazer. Quem já sabe qual que é o princípio, tem algumas dicas lá no post, o que eu falei aqui para vocês. Esse princípio, ele traz consequências corpo, alma e espírito, e ele faz um romper, ele ativa. Aí, já acertaram. É o poder do jejum, é o princípio do jejum que eu vou trazer para vocês hoje aqui. Então, peguem o caderno e anotem, porque tem muitas chaves. O que eu trouxer aqui para vocês hoje, ela vai enraizada, com profundidade. Eu peguei do comecinho até o final da palavra. Então, em uma hora você vai ter um grande conhecimento
desse princípio aqui na Bíblia, tá? Tem revelações proféticas, então tudo que o Espírito Santo vai trazer para você nessa noite aqui é para que você entenda de fato, o que é o jejum. Então eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês aqui, tá? Com sinceridade e com amor e verdade mesmo. Quando foi a última vez que você jejuou e você foi transformado? Eu não falo transformado fisicamente, tá? Porque sim, a gente tem ainda os bônus do jejum. A gente emagrece, a gente faz um detox, infinitas outras vantagens que eu vou trazer para vocês aqui no estudo também. Mas eu estou dizendo transformado de fato. Quando foi a última vez? Sabe me dizer? O que acontece? Muita gente não tem uma transformação de fato através do jejum, porque não está fazendo ele da forma correta. E quando a gente faz um jejum sem a parte espiritual, ou seja, sem a consagração, a gente não está fazendo um jejum, a gente está fazendo uma dieta. Então, a gente não ativa a parte principal do jejum, que é o poder espiritual dele. E eu estou aqui para confessar para vocês que por muitos anos eu fui essa pessoa. Por muitos anos eu sempre jejuei. Tinha épocas da minha vida que eu ia em culto todos os dias. Mas sabe por que eu jejuava? Sabe por que eu orava muito? Que eu fazia muitas campanhas? Para Deus fazer a minha vontade. E não eu ser usada para fazer a vontade de Deus. Alguém se identifica com isso aqui? Ou seja, eu usava esse princípio para tentar mudar a vontade de Deus. Deu certo? Não deu certo. E quando eu entendi que, de fato, eu não sabia de nada, eu não sabia o que era melhor para mim. Por mais que eu achasse, e na minha cabeça eu tinha certeza que aquilo que eu estava pedindo e clamando era melhor para mim. Não era. Então, de tanto errar, eu falei, chega, eu me rendo, quem se identifica? Eu me rendo e eu entrego o controle para o Senhor. E a partir dali, a minha vida foi completamente transformada. Ela tomou o rumo certo, eu entrei nos trilhos do meu destino profético, eu comecei a viver de fato o que o Senhor tinha feito para eu viver aqui. Porque eu permiti com que ele tivesse no controle e a vontade dele fosse estabelecida. Amém? Vamos compartilhar aqui o PDF para que vocês vão acompanhando a aula também. Estão vendo aí? Lembrou de mais alguém para você convidar e compartilhar? Faça isso agora. E se não tiver com o seu caderno, aproveite e pega o celular, bloco de notas e anote tudo que tem. Tem muitas chaves preciosas aqui, tá? Para você aplicar na sua vida. Então, não perca, não pisque. Coloque atenção e esteja aqui de fato presente. Amém? Então, nós vamos estudar hoje o princípio do jejum. Aqui tem um versículo-chave do estudo de hoje, que está em Mateus 6, 17 e 18. Mas tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Eu sempre falo que quando a gente não busca a validação do homem, a gente vai ter a validação de Deus. Então, quando você estiver jejuando, o máximo possível que você puder, não demonstrar, não falar que você está em jejum. Ah, toma tal coisa. Não, obrigada. Você não está mentindo, mas você não precisa falar, ai, nossa, tá tão difícil, eu estou jejuando hoje, nossa, eu estou tantas horas de jejum. Gente, não fale, porque senão, pensem, quando a pessoa falar, uau, você já está tantas horas em jejum, uau, você jejua, nossa, olha só que espiritual que a pessoa é. Pronto, você recebeu a honra que você está fazendo do jejum. Mas se ninguém souber, a honra vai vir de Deus. Aí qual você prefere? A honra de Deus ou dos homens? Então não busquem o reconhecimento, não jejue para mostrar a espiritualidade, não jejue para cumprir uma tabela, não jejue porque alguém está jejuando, não jejue porque você leu que é para jejuar, não jejue com essa motivação errada. E esse versículo principal aqui desse estudo, ele está falando isso. Deixa que a honra o Senhor te dá. Então, quanto menos você mostrar que você está em jejum, mais você vai ser honrado por ele. Amém?
Jejum não é ausência de comida, é a presença de Deus ocupando o espaço que a carne deixou. Então, você diminui a carne e vai abrindo espaço para que o Espírito cresça. Nós somos templos do Espírito Santo. Se nós somos templo do Espírito Santo, eu quero que você reflita hoje, né? O quanto você está consagrando o seu templo para que o Espírito Santo ocupe lugar. Ou quanto você tem de espaço para o Espírito Santo em você como templo hoje. E quando a gente faz um jejum, a gente está consagrando o nosso templo. E quanto mais a gente se rende, mais a gente vai mortificando a carne, mais vai tendo espaço para que ele cresça em nós. Então é fácil a gente reconhecer uma pessoa que verdadeiramente jejua. É uma pessoa cheia do Espírito Santo. Se a gente vê uma pessoa cheia, de fato, essa pessoa tem uma vida de jejum. Porque é o jejum, é o princípio que faz você diminuir para que ele cresça. Então, quanto mais você jejua, é uma prática constante, mais você vai fazendo essa transformação. E você vai estabelecendo a vontade de Deus na sua vida. Então, você vai fazendo com que a sua vida seja cheia. E você vai exalando da presença dele. Então, é um vazio que ele abre portas do céu. Amém? Qual é a origem de jejum na Bíblia? Porque eu quero trazer a origem, de fato, né? Da onde que surgiu isso? Porque tá tão na moda, tanta gente fazendo, tem tantas... e tem, assim, até outras religiões. Para vocês terem ideia, satanistas jejuam muito. Porque o inimigo sabe o poder que tem o jejum no plano espiritual. Só que quando você está manipulando o reino espiritual para fazer a tua vontade, você entra em bruxaria. Mas ele sabe o poder que tem você jejuar. E por que você não jejua? Tem muita gente de outras religiões e até gente que nem religião tem, que jejua às vezes mais do que você. Por quê? Porque não entenderam de fato o poder desse princípio. Então, para que você consiga ir para o próximo nível, você precisa jejuar. Porque você precisa romper. Romper. E o jejum, ele faz isso. Ele rompe. Tá? Então, no Antigo Testamento, nós temos, né, quando a gente pega a palavra de Deus e divide no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Lá o jejum, ele era uma resposta a uma dor, a uma necessidade. Então, a pessoa mostrava que ela se arrependia jejuando, se humilhava, né, para buscar uma resposta de Deus. Já no Novo Testamento, depois de Jesus, ele virou, né, uma prática mais intensificada, porque Jesus fez com que, eu vou explicar também isso para vocês, que se tornasse um princípio, uma ferramenta de intimidade e poder. Então, Jesus, quando ele veio, ele não aboliu esse princípio. Muito pelo contrário, ele intensificou. Mateus 6,16 diz: quando jejuardes, ou seja, não é se você jejuar, e sim quando jejuardes. Então, é um princípio, é para você jejuar. Então, antes, o povo jejuava por desespero, assim dizendo. Agora, nós jejuamos por propósito. Vamos para a etimologia da palavra? No original hebraico, que é do Antigo Testamento, é tson. Jejum é tson. Se eu estiver pronunciando errado, me perdoem. Mas o importante é a gente entender a raiz aqui dessa palavra no original da Bíblia, tá? Então, ele vem de fechar, apertar, restringir. Então, o sentido espiritual aqui, do hebraico, é fechar a boca para abrir o espírito. Uau, né? E aí, o significado, a conotação bíblica disso é uma humilhação que você faz voluntária, porque você quis dar a alma, que faz com que você enfraqueça a carne para fortalecer o espírito. E quando a gente vem para o Novo Testamento, em grego, aí aqui é nesteu, ou não sei pronunciar do grego, mas vem da raiz ali de ne, mais estil da palavra, que é não comer, ou seja, não comer com um propósito sagrado, ou seja, então, a gente já está vendo aqui, revelando no original da palavra. Jejuar não é simplesmente eu não comer, não é simplesmente eu aproveitar que as pessoas estão jejuando porque eu estou precisando perder uns quilinhos. Não. Tem um propósito sagrado, e o que é sagrado deve receber a honra de sagrado. Porque senão a gente está desonrando um princípio do Senhor. Está errado fazer dieta? Não. Mas desde que você não fale que é jejum. Está fazendo uma dieta. No grego aqui, né, nesse original, a gente vê que é
transliterando ali, é negar a si mesmo o físico para fortalecer o espiritual. Então, o jejum, ele não é se abster de algo por um tempo determinado. Na verdade, é se abster de algo por um tempo, mas com um propósito espiritual, é além, ele tem uma motivação correta. Então, não é uma dieta, é uma consagração. Eu estou jejuando, eu estou me consagrando ao Senhor. Então, se eu estou me consagrando, o tempo que eu tirei a comida, eu preciso preencher com outras coisas. Quem aqui já teve a experiência de estar jejuando por um tempo, que eu já tive, me conta aqui, de você estar com fome e começar a ficar com fome, você abre e lê a palavra e a fome cessa. Quem não teve essa experiência, coloca em prática. E você testa, porque a palavra de Deus diz que a Bíblia, a palavra dele, é um alimento espiritual. Então, se você estiver jejuando, você sentir fome, experimenta se alimentar da palavra de Deus e a sua fome vai passar. Então, é porque naquele momento você estava com fome da palavra. Então, Deus permitiu que você sentisse fome e você experimentasse nesse tempo de consagração, se encher daquilo que é eterno. Não é daquilo que você come, daqui 3 horas não vai ter mais te alimentado. O que você se alimenta da palavra é eterno. Então, o jejum na Bíblia, ele é disciplinar os desejos da carne, abrir sensibilidade espiritual, aumentar a autoridade, quebrar resistências, gerar um alinhamento de alma e espírito e ativar dons. Que todo dom é dado por Deus, mas às vezes ele está lá guardadinho no armário. E quando você começa a jejuar, você começa a perceber que dons seus vieram à tona, que já estavam ali impregnados no seu DNA, tudo que Deus te deu é para você cumprir um propósito aqui na Terra, mas você deixou adormecido. E quando você deixa adormecido e você não ativa os seus dons, você está sendo, de certa forma, egoísta, porque os dons não é para você, é para os outros, é para ajudar aqui na Terra. Então, quando a gente jejua, a gente ativando esses dons, a gente se torna um instrumento de Deus para que a gente ajude outras pessoas. Então, por exemplo, tem muita gente enferma, que se você, através do jejum e outras práticas, se você está ativando o seu dom da cura que Jesus deixou ali para você, você vai orar e essa pessoa, além de ser curada, vai cessar a dor dela, ela vai entender que o Senhor é o médico dos médicos. E vai conhecer o poder de Deus. Então, olha só que poderoso quando a gente ativa nossos dons. E o jejum, ele tem, né, esse poder de ativar. Agora, o que o jejum na Bíblia não é? Não é dieta para emagrecer. Não é moeda de troca com Deus. Eu vou jejuar para que você faça isso. Não é um exibicionismo espiritual. Olhem como eu sou santo. Eu estou jejuando. Gente, eu estou trazendo as verdades aqui porque eu creio que verdade liberta. Amém? Não sinta como uma crítica, até porque muitas coisas dessas daqui eu também fiz. E se não vigiar também, a gente continua fazendo, tá? É a motivação certa. Mas é porque vocês entendam e ativem esse princípio na vida de vocês, tá? Então, não é um substituto de santidade. Eu tô pecando, eu vou jejuar. Não. Sem arrependimento e obediência, vira só um ritual vazio. Se você jejuar e não, você não te for quebrantado, você realmente não está arrependido, vira só algo religioso. E não é uma punição para o seu corpo, é uma oferta de amor que você dá. E prioridade ao Senhor como um templo. Então, o jejum, ele não manipula Deus. Ele alinha você. Todas as passagens aqui, eu trouxe que estão na Bíblia que falam de jejum, porque eu ouvi pessoas perguntarem, mas jejum tá na Bíblia? Tá, e tá muito aqui. Tem no Antigo Testamento, tem no Novo Testamento, tem do começo ao final aqui, Então, eu deixei esse daqui, até o tipo de jejum que foi feito ali, a passagem, para que vocês estudem depois, porque senão esse estudo ficaria muito longo. Esse tema do jejum, ele é um tema que ele tem muita profundidade, ele tem muito conhecimento, ele é muito profundo. Então, tem bastante coisa para vocês estudarem depois, quem quiser se aprofundar nesse princípio, tá? Quem jejua não busca milagre, se torna milagre. Quando a gente entende isso, a gente está aplicando o jejum da forma certa. Nós vamos entender agora, com algum desses jejuns da Bíblia, o poder que de fato tem o jejum, tá? Então, nós vamos começar com um exemplo aqui de jejum, que é de Moisés, que foi um jejum que acessou dimensões espirituais e teve revelações. Teve revelações que nunca ninguém teve. Então, a gente vê em Êxodo, precisamente ali em 34, tá? No Êxodo 34, que Moisés jejuou. E ele jejuou por 40 dias diante do Senhor.
Mas notem que nessa história aqui de Moisés, o jejum de Moisés, ele não estava atrás de uma resposta, ele estava atrás de Deus. E quando uma pessoa jejua para encontrar a Deus, Deus entrega coisas que ninguém na Terra tinha visto antes. Porque não tem motivação maior quando você jejua ou quando você pede algo para Deus que seja espiritual. A gente vê isso na prática. Quando a gente pede coisas espirituais, Deus, como Pai, ele tem um prazer e uma pressa tão grande de atender esses pedidos que ele dá assim, ó. É muito mais rápido. Vocês já perceberam isso? Agora, quando a gente está jejuando ou buscando por coisas materiais, parece que leva um tempo maior, né? Então, Deus, ele se agrada muito quando você simplesmente jejua. Para que você tenha mais intimidade com ele, para que você sinta mais a presença, e ele vai fazer isso, a sua motivação por essa. E o resto das coisas, buscar o reino de Deus, que as demais coisas serão acrescentadas, porque a gente vai, de fato, quebrando o que importa menos na nossa vida, e vai crescendo o que importa mais. Então, nossa vida, ela vai ganhando um senso maior de propósito, a cada vez mais que a gente ganha intimidade. E a gente vai sentindo, entrando nessa presença de Deus. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter um anseio e uma vontade de fazer o tempo inteiro. Ai, de mim, de perder a presença. Não importa mais nada. Então, esse deve ser o nosso maior anseio aqui. E o jejum de Moisés, ele abriu, né? Por causa da motivação dele. Ele acessou uma dimensão de revelação tão profunda que a lei que a gente conhece foi entregue para ele. Ele recebeu instruções de Deus para guiar o povo inteiro. Isso inclui eu e você, que estamos aqui como consequência disso. Ele tirou o povo da escravidão. Ele teve todo o direcionamento para fazer. Imagina. Ele teve a direção para fazer isso. O rosto dele brilhou, gente. O rosto dele brilhou. E ele voltou carregando a presença. Então, ali a gente viu que o jejum, ele teve uma manifestação física e espiritual. Foi visível o resultado do jejum dele. Então, nada veio pela força dele, veio pelo jejum, que colocou ele na frequência de Deus. Então, o jejum de Moisés, ele mostra que existe um nível de revelação que só é liberado para quem se rende completamente, com a motivação certa. Vamos para um segundo exemplo poderosíssimo na Bíblia de jejum, que é a história de Esther. Tão poderoso que um livro da Bíblia levou o seu nome, que é o livro de Esther. Então, o jejum de Esther mudou decretos na Terra, mudou o destino de uma nação. Esther, ela não começou com falas, discursos, com exigências, ela foi sábia. Ela começou com jejum. Aquilo, com certeza, pelo resultado que teve, foi uma direção do céu para ela. Foi uma direção de Deus para ela. E olha como o jejum muda tudo. Na primeira oportunidade que ela teve de falar com o rei, né? Porque ela teve que jejuar os 3 dias para entrar ali na presença do rei. Porque naquele contexto, se o rei não levantasse o cetro, não podia nem chegar perto dele, nem a esposa dele, que ela era ela. Imaginem. E ela jejuou e ela ficou ali na porta do quarto, né? Da onde ele estava. E aí o rei viu que ela estava ali e falou: me fala, minha rainha, o que você quer? Porque se você quiser metade do reino, eu vou te dar. Então, olhem só, ela tinha jejuado 3 dias e ela poderia ter metade do reino. Imaginem a riqueza que ela teria. Imaginem a riqueza que ela teria aceitado, porque ela falou: eu jejuei por 3 dias, tive acesso ao rei, ele me deu essa oportunidade, pronto, tá feito. Ela não. Então, depois que ela jejuou, ela entendeu que o material não vale. Ela não jejuou à toa. O jejum ativou nela um propósito, que é muito mais importante do que metade do reino. Ela trocou, sabe por quê? Ela falou: não, meu rei, eu só quero um jantar. Eu quero um tempo de mesa. Olhem a sabedoria dela. Por quê? Porque quando você jejua, você não se move mais pela ansiedade, pelo medo, pelo material. Porque quando você se move pelo material, é o medo de falta. Você não está confiando em Deus. Você está jejuando por algo material. Você está jejuando pelo medo. Você não confia que Deus ele vai te dar tudo que você quer e você precisa. Às vezes você não precisa nem pedir, gente. Nem pedir. Quantas experiências a gente teve, né? Eu tenho tanto, quanto mais eu estou em intimidade com Deus, aquilo que eu quero, meu Deus, eu quero tal coisa. Às vezes Deus é tão ágil que ele usa alguém e fala: olha aqui, é para você, com riqueza de detalhes. Tudo que Deus dá é o melhor. O que vem dele é o melhor. Então, quando você jejua por algo material e quando você prioriza algo material, que não foi o que a Esther fez,
ela se moveu pelo propósito, que é eterno. Então, o jejum de Esther, ele liberou uma estratégia para ela, com muita sabedoria, que uma pessoa humana, do contexto com que ela veio, que quem conhece a passagem, né, o livro de Esther, não pode ter vindo do homem, com certeza veio do céu. Então, expôs Amã, ali que estava tramando tudo contra seu povo. Reverteu o decreto de morte que o rei tinha dado para o seu povo e salvou uma geração inteira. Então, tudo isso começou quando ela disse, antes de começar a jejuar, se eu perecer, pereci. Uau, gente, uau, olha que chave. Antes dela começar a jejuar, ela estava tão movida por um propósito que era muito maior, que ela falou assim, ó, se eu perecer, pereci. Porque eu vou jejuar para arriscar entrar na presença do rei. Ela poderia ter até morrido. Então, o jejum de Esther mostra que há decretos que só caem quando você se posiciona. Então, se lançaram decretos na sua vida de morte, de falência, de que você vai ser sozinho para o resto da vida, de que você não vai ter sucesso, de que você não é ninguém, isso tudo é decreto. E só caem esses decretos. Existem decretos que só caem, como esse caso aqui, se você se posicionar espiritualmente, antes de se posicionar verbalmente. Ou seja, antes de você precisar falar, você se posicionou no reino espiritual. E isso o jejum faz. Glória a Deus. Vamos para o terceiro exemplo. E olhem, esse daqui foi uma revelação e uma chave tão incrível do céu que preste atenção, tá? Então, vamos lá. Jesus, ele veio como Deus encarnado para mostrar para a gente qual é a referência que devemos seguir. Então, hoje a nossa busca é ser mais parecido com Jesus possível. Então, tudo que ele viveu e ele experienciou é para deixar a referência para nós. Então, por exemplo, ele começou ali no batismo. Então, ele foi batizado. O que é o batismo? Né? Só para acrescentar aqui. É um arrependimento, é uma limpeza do seu passado, da sujeira, para você sair uma nova criatura. Mas Jesus não tinha pecado. O que ele estava se arrependendo? Para mostrar para vocês, para mim e para você, como que deve ser. Então, ele se batizou, e a palavra de Deus diz em Mateus, em Lucas, né, nos evangelhos. Quem quiser anotar para ler, é Mateus 4, 1 e 2, e Lucas 4, 14. Diz quando ele foi batizado, que ele ficou cheio do Espírito Santo. Então, ele saiu do batismo, ele foi para o deserto. Então, Jesus, ele entrou num deserto de 40 dias. Olha só, vocês lembram o jejum de Moisés, que foi de 40 dias também, o que aconteceu? Então, vamos vendo as ligações do Antigo e no Novo Testamento. Né, e o quanto Deus está falando o tempo inteiro, é só a gente pôr atenção. E esse 40 é um número muito profético de transformação e ativação de poder. Tem muitos 40 na Bíblia, mas é um tema para outra hora. Então, quando a gente olha aqui na passagem, a gente vai se atentar a duas palavras que são chaves dessas passagens, que é, ele saiu do batismo cheio do Espírito. Quem já tinha percebido isso? Que depois ele passar 40 dias no deserto, ali, jejuando, ele foi tentado por Satanás, ele foi tentado na identidade dele, na verdade de Deus. Ele foi tentado na carne. Que imagina 40 dias no deserto, morrendo de fome. E ele falou, eu vou te dar tudo. Mesma coisa lá também de Esther. Eu te dou tudo. Ele falava, não. E ele vencia com a verdade que liberta, com a própria palavra de Deus. E depois ele vence Satanás. Depois de tanto Satanás tentar ele, ali na fraqueza que ele estava, com a carne totalmente enfraquecida naquele contexto. Né? Imagina 40 dias no deserto. Ele venceu. E quando a gente olha aqui na passagem, a gente vê essa palavra que faz toda a diferença após o jejum dele. E ele voltou no poder do Espírito. Meu Deus! Olha isso. Ele foi para o deserto cheio do Espírito, direcionado por Deus. Mas ele saiu do deserto no poder do Espírito. Vocês têm noção do poder que teve isso do jejum? Olha o que o jejum trouxe, o poder, ativou o poder do próprio Jesus. Meu Deus! Então, cuidado com o microfone aí, irmãos. Então, durante o processo ali do jejum de Jesus, ele calou a voz da carne, ele venceu as tentações, ele reafirmou a identidade dele, ele destruiu as mentiras do inimigo e saiu do deserto com autoridade. E tem gente que é cheia, mas não é poderosa. Porque o poder não se manifesta só pela presença, se manifesta pela consagração.
O jejum de Jesus mostra pra gente que o caminho entre ser cheio e ser usado é a consagração. Anotaram essa chave? Uau, né? Tipos de jejum. Então, nós vemos aqui alguns exemplos de tipos de jejum. Quem está com o microfone ligado? Cliquem aqui embaixo onde está o microfone, ó. Desativa, tá? Por favor. Senão acabar atrapalhando a aula aqui. Mas o penhão já tá. Pronto. Então, vamos lá. Quais tipos de jejum nós temos? O jejum completo. Tá, passar um pouquinho adiante aqui o PDF. A gente está no slide 17. Isso, amém. Então, quais tipos de jejum tem? Tem o jejum absoluto, né? Esse jejum completo, que é, por exemplo, o de Esther. Então, a gente vê lá em Esther 4, que diz sem comer e sem beber por 3 dias, ou seja, ela não comeu nem bebeu. É uma abstinência total de alimentos e bebidas. Esse é o jejum absoluto, tá? Então, ele tem o objetivo de quê? De reverter decretos, livramento, guerra espiritual intensa. Aí, qual que é o outro tipo de jejum? Estão acompanhando? Estão salvando? Não. Agora eu tô abrindo o microfone, tá aberta a câmera. Aonde? Aqui? Fecha o microfone. Aqui? Uhum. Também. Tem o jejum restritivo, que, na verdade, é quando a gente tira algumas coisas e a gente não fica sem comer, não é um jejum, é um propósito, melhor classificando, tá? Então, esse jejum restritivo, que é a referência ali, o de Daniel, é uma exclusão de algumas coisas que você sente prazerosas para você, né? Com um foco para uma vida mais simples, simplificando, eliminando os prazeres da carne, para que o espírito cresça, né? Então, é uma renúncia. Você tira algo que você gosta. Então, ele tirou, né, alimentos gostosos, ele tirou perfume, ele tirou isso que para ali ele trouxe como referência de que era prazeroso para ele. Então, ele não se alimentou como se alimentavam ricamente, né, naquela época. E o objetivo desse tipo de jejum é para revelação, para entendimento, para sensibilidade. E o resultado dele é uma resposta de anjos, como ele teve, uma visão profética. Aí nós temos o jejum de 40 dias, que aqui nós trouxemos esse exemplo de Jesus e de Moisés. Então, é um jejum que é um chamado específico. É um jejum extremo guiado pelo Espírito, porque para ficar 40 dias tem que ter um preparo, tanto físico quanto espiritual. Né? A gente vai fazer isso pelo direcionamento do Senhor, porque Ele vai possibilitar com que isso seja possível. É possível? É. Até 40 dias de jejum, é cientificamente comprovado que é possível. Nós aguentamos, mas não façam isso sem ser chamado. Amém? Então, ela é uma coisa muito forte, é uma preparação para o ministério, porque Jesus, ele saiu daquele jejum no poder do Espírito e começou o ministério dele ali. Então, foi um preparo espiritual para o ministério, tudo que ele teria que fazer ali para mostrar que ele era filho de Deus e para salvar a humanidade. Então, ele faz uma consolidação da identidade, ele faz uma vitória sobre todas as tentações. Se você consegue ficar tanto tempo negando a carne, nada mais te vence. E o resultado, né? Jesus venceu Satanás, iniciou o reino, Moisés recebeu a lei, livrou o povo, enfim. Jejum de intimidade e crescimento. Então, é um jejum, como a gente vê em Mateus 6, por exemplo, que é um jejum que você estabelece entre você e Deus, é um jejum secreto. Não tem um pedido pessoal, você quer buscar uma intimidade com Deus. Eu, Daniele, faço muito isso. Toda semana eu jejuo e a maioria, acho que 99% das vezes, eu não peço nada, eu simplesmente jejuo. Eu jejuo porque para mim é muito prazeroso a presença que vem através daquilo. Então, esse é um jejum de intimidade, um jejum pessoal ali com você e Deus, é um jejum secreto. Então, é para quê? É para intimidade mesmo, é para comunhão, para relacionamento com Deus. É para pureza de intenção, porque quando você jejua simplesmente pela presença,
E pela intimidade com Deus, você vai purificando as suas intenções. E é para uma recompensa espiritual. A gente jejua para ter um crescimento espiritual, e não coisas terrenas. Então, o resultado, né, como ali o versículo que a gente trouxe no comecinho. Aí é aqui, ó, teu pai que vem em secreto te recompensará. Aí temos um jejum coletivo. Esse jejum a gente faz toda terça. Eu também quero convidar quem não faz para fazer junto com a gente. Aqui na Viva a gente faz de segunda noite até terça-noite, né? Então, ali de 24 horas, coletivo. O que é um jejum coletivo? Quando um grupo, a sua igreja, uma comunidade, um grupo de pessoas se une para fazer o mesmo jejum. Então, faz um alinhamento do corpo, faz um crescimento em grupo coletivo, vem uma atmosfera de presença, de avivamento, tem forças somadas, multiplicadas, tem cobertura espiritual, tem uma unidade, ativação de propósito, é muito poderoso. Tá? Se você não faz, faça com a gente aqui, porque é muito mais, a gente sente que é muito mais intenso e mais forte jejuar coletivamente do que você sozinho. Então, aproveitem essa oportunidade. E a gente sente esse mover do espírito, né? Uma coisa mais de união, e a união faz a força, né? Como diz o ditado. Então, Deus vem com uma intervenção, certamente. E um jejum de um propósito específico. Então, nós temos referência de Neemias, né, de Daniel, que é um jejum com um propósito definido. Então, eu tenho um objetivo disso. Então, eu vou fazer um jejum para que, se for da vontade de Deus, e sempre que você tem esse propósito, esse jejum específico, você deve orar dessa forma. Eu quero assim, contudo, que seja feita a sua vontade, Senhor. Então, se for da vontade de Deus, e eu estou jejuando, eu estou mostrando, né, que eu estou querendo me remir, me entregar ali, renunciar às minhas vontades, para que o Senhor alinhe os tempos dele, porque se já foi da vontade de Deus, ele vai alinhar e acelerar esse processo. Aí você vai jejuar, e isso vai ter muito poder e muita eficácia. Então, isso você faz para você mudar de ambiente, para você tomar uma decisão, para você ter uma resposta clara de Deus. Amém? Está ficando claro? Aí nós temos aqui, falando de motivação, os motivos de jejuar. Aqui, né, nessa próxima. Então, jejum de arrependimento. Então, como Joel 2. Tem restauração, tem chuva, provisão. Aí nós temos jejum de livramento, como foi de Esther, né, que a gente falou aqui, que são decretos quebrados. Então, se algo foi decretado, eu tive um livramento e esse decreto mudou através do jejum. Jejum de proteção, como nós vemos em Esdras 8, que é as mãos de Deus guardando no caminho, então, para Deus me guardar. Jejum de revelação, então, para ter uma resposta, para ter um esclarecimento mais claro, né? Porque Deus, ele está direcionando você o tempo inteiro, passo a passo que você dá, Deus está direcionando, mas às vezes são tantos ruídos, tantos barulhos, tantas vozes do mundo, de tanto que você deve fazer, as suas vozes da sua mente, de tanto os seus desejos, suas vontades, enfim, movido por infinitos motivos, até por traumas e medo, e você não consegue escutar o que Deus está falando com você. Então, você precisa jejuar para você silenciar essas vozes e a vontade de Deus e se sobressaindo delas. Então, você tem uma revelação. Então, a gente vê como Daniel, né? Jejum como um princípio. Aí tem a referência de Mateus 6, que é trazendo uma recompensa espiritual. Então, eu estou cumprindo esse princípio, como eu falei aqui, que a maioria das vezes eu busco jejuar para crescer espiritualmente, para aumentar a intimidade com Deus. Então, é espiritual a recompensa, e certamente eterna. E jejum de autoridade, que é, por exemplo, para você ter uma libertação. Então, a casta de demônios só saem com jejum e oração, como a palavra do Senhor diz. Então, às vezes, é necessário que você jejue para que demônios sejam exprimidos. Você sabe o que acontece? Porque quando a gente jejua, acontece uma libertação. Por quê? Nós somos seres tricotômicos, corpo, alma e espírito, amém? Assim como um reflexo do próprio Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Olhem só. Quando a gente diminui a carne, a gente vai mortificando os nossos desejos, o espiritual, ele vai aumentando, ok? Então, aqui nós estamos falando de espiritual, onde o Espírito Santo habita em nós. Os demônios, eles se alojam na alma e no corpo, por causa de enfermidades. Então, se eu diminuir isso aqui, é como se eu espremesse isso aqui. E o lugar que o demônio tinha aqui, ele perde, ele sai.
Às vezes sem precisar de nenhum comando. O jejum, ele vai trazendo libertação. Então, é um jejum que, tanto para você ser liberto, quanto para quem ministra a libertação de outras pessoas. Eu tenho uma grande amiga que ela jejua por muito tempo, e ela já me contou que ela jejuou, assim, se eu não me engano, por 2 semanas. Depois de 2 semanas que ela estava em jejum, direto, só com água. Ela andava na rua, os demônios iam se manifestando. Ela falava, assim, qualquer coisa, sem dar ordem nenhuma. O pessoal era arremessada na parede. Tamanha autoridade espiritual que cresceu nela após aquele jejum. Então, os demônios não podem suportar tamanha presença de Deus. Então, é muito poderoso, gente, a autoridade espiritual. E jejum de direção, né? Quando o Espírito Santo fala, como Atos 13. Então, o jejum que rompe cadeias. Aqui isso é muito importante. Isso é muito importante para que a gente não faça dieta. Em Isaías 58, o Senhor deixou na palavra dele, um jejum que ele aceita. Então, o povo estava jejuando nessa época, mas com o coração errado. Tinha religiosidade, aparência, ego, injustiça. Então, Deus, ele responde mostrando na passagem o que é o verdadeiro jejum. Então, Deus, ele rejeita jejuns que são feitos só por aparência, que mantêm o coração endurecido, que convivem. Você está jejuando, mas continua brigando, fazendo injustiça, oprimindo as pessoas. No meio do seu jejum, você acha que Deus está se agradando? Ele está recebendo esse jejum como uma oferta? Nosso jejum é uma oferta, Deus. E quando a gente põe uma oferta, a gente sabe disso, né? Do princípio da oferta. Quando a gente põe uma oferta no altar de Deus e ele aceita, o fogo desce. Então, eu estou te ensinando esse princípio aqui para que você entregue o jejum como uma oferta a Deus e para que ele aceite com essa motivação certa aqui, o fogo desça sobre você. Então, não foque em passar fome, porque senão Deus não vai aceitar. Ele não vai aceitar essa oferta, muito pequena para ele, porque não teve transformação interior. Agora, vamos ver lá o que ele fala em Isaías 58, 6. Qual que é o propósito real do jejum? Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras do jugo, e deixes livres os oprimidos, e que despedaces todo o jugo? Então, um jejum verdadeiro é aquele que quebra cadeias espirituais, liberta, que destrói vícios, que rompe padrões da sua mente, crenças que estão na sua mente, medos, traumas, padrões emocionais, cura suas feridas da alma, feridas internas, tira jugo, que é tudo que te prende, jugo é peso, que te prende, que pesa, que te limita, traz justiça, traz restauração. Então, é muito poderoso. Com a motivação certa. Jejum como uma arma de guerra espiritual. Arrisco dizer que é a maior arma de guerra espiritual. Porque a gente está vendo aqui com várias referências, né? E até com a prática mesmo no dia a dia, né? Experimentos práticos de você jejuar e você ganhar tanta autoridade espiritual que fica impossível você perder qualquer batalha espiritual se você jejuar. Sabe o que é impossível? É o que não tem a menor possibilidade. Então, imagina, você sabe que você está numa batalha espiritual e você pode vencer ela. E o jejum é essa maior ferramenta que você vai usar para vencer essa batalha. E Deus deixou disponível como ferramenta. E vocês sabem que a gente está o tempo inteiro, né? No plano espiritual, essa guerra está constante. Do mal contra o bem. Do céu e do inferno na nossa vida. Mas, às vezes, Deus permite que você veja, para que você participe. Isso é uma grande oportunidade de você participar dessa vitória. Porque Deus, em toda a história, gente, sabe o que é em toda a história? O nosso Deus, ele nunca perdeu batalha. Ele não vai perder com você. Então, a vitória já é ganha, mas ele quer que você participe disso. Isso é um privilégio. Então, quando ele está te mostrando uma batalha espiritual que você está sofrendo, ou alguém que você conhece, que Deus te entregou ali uma autorização para você entrar nessa brecha, para você comprar essa batalha, né, por essa pessoa, às vezes, porque Deus sabia que você poderia, espiritualmente, pelo que você carrega, né, às vezes, quando é um filho, alguém que Deus direcionar de você guerrear por essa pessoa, você vai vencer. E você vai participar dessa batalha, e você vai vencer. E eu repito, você vai participar dessa batalha, você vai ver. Muitas vezes com visão aberta, né? Ali o plano espiritual acontecendo e você vai vencer. Quantas vezes eu vou dizer e vou continuar dizendo, você vai vencer. Porque com Deus você sempre vai vencer.
Então, é uma oportunidade, se o Senhor está te mostrando, se você está vendo que você está numa batalha, saiba que todo mundo está, o tempo inteiro. Mas se você está vendo e você está sentindo essa batalha, é para que você participe, jejue. Porque é uma ferramenta poderosa para você vencer o mais rápido possível. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. A gente acelera o tempo de Deus. Quando a gente mata a nossa vontade aqui, a gente mata a nossa carne, a gente anula o Cronos para que o Kairos, que é o tempo de Deus, ele seja cumprido. Então, a gente faz uma aceleração de tempo dos propósitos. Não conseguiram entender? O jejum, ele faz isso. Ele tem essa liberação de acelerar e alinhar o tempo de Deus com o nosso. É muito lindo, né? Quais resultados do jejum? Agora nós vamos entrar numa parte que eu amo. Como estudante assídua de neurociências, pós-graduando em neurociências, amo a mente humana, amo desvendar essa máquina que o Senhor nos deu aqui, que nunca nenhum ser humano conseguiu desvendar totalmente, né? O cérebro, ele é uma máquina poderosíssima que o Senhor colocou aqui na nossa mente. Eu amo desvendar isso. Então, eu quero trazer esses princípios para que vocês entendam que quando a gente fala que uma coisa é cientificamente comprovada, a ciência, ela só pode falar aquilo que foi experimentado infinitas vezes e foi comprovado. Se tem uma incógnita, a ciência não pode alegar. Então, quando a gente fala que é comprovado, é porque realmente é comprovado, entende? E é por isso que quando a gente vê os benefícios do jejum, que são cientificamente comprovados por experimentos práticos e resultados plausíveis, validados, a gente fala, Deus estava certo. E os princípios de Deus, na verdade, são ordens espirituais que o Senhor dá para você colocar aqui na vida, na prática, que são bênçãos para você. E por mais que não pareça. Então, tem muita gente dentro da igreja que quando a gente fala, vamos jejuar, fala, não acredito. E você pode ser uma dessas pessoas hoje. Ai, que saco, não acredito, eu vou ter que jejuar. Não, lá vem a pastora com jejum. Você é essa pessoa? Só que muita gente lá fora está fazendo e está se beneficiando desses jejuns. E ele tem vários benefícios. E os benefícios que nós temos no corpo físico, resumo do resumo, tá, gente? Vai ser bem objetivo, porque o tempo já está acabando aqui. O corpo entra em autofagia, que ele faz uma renovação celular. Ou seja, um detox. Nós diminuímos inflamações no nosso corpo físico. Nós regulamos a glicose. O corpo, ele entra num descanso digestivo e faz essa desintoxicação celular. A gente tem uma moderação de apetite, ou seja, gula, né? Aquela coisa de comer em excesso ou comer pouco, né? A gente tem essa regulação. No cérebro, ele aumenta um fator de aprendizagem, que é o BDNF. Então, ele faz uma plasticidade neural. Você se torna mais inteligente quando você jejua. Quem já prestou atenção que depois de, se eu não me engano, 36 horas em jejum que você percebe que a sua mente ficou muito mais concentrada. Você consegue processar melhor as coisas, você se torna mais criativo, você se torna mais ágil mentalmente. O jejum faz isso, tá? Ele oxigena o seu cérebro e faz com que você fique mais inteligente, mais produtivo, mais atento. Esse é o poder do jejum no cérebro. Ele aumenta a clareza mental. Ele estimula as sinapses neurais, ele faz com que seus neurotransmissores sejam ativados e tenham uma sinapse mais saudável, sabe? O hormônio que a gente chama de hormônio, mas neurotransmissores. Da felicidade, do bem-estar, da concentração, tá? Então, aumenta o foco, aumenta a serotonina, que é o que te dá a sensação de felicidade, alegria, leveza. Na alma, ele trabalha o domínio próprio, ele fortalece o seu autocontrole. Se você controla um impulso de comer, que é um dos maiores prazeres da carne, você controla qualquer outro impulso lá fora. Isso você tem na alma. Você tem um quebrantamento, então o orgulho ele vai se diminuindo, ele vai perdendo força, vai crescendo uma mansidão e uma gratidão. Você disciplina suas emoções, você quebra impulsos, você reordena prioridades, você diminui dependências emocionais. O espírito tem mais espaço para se manifestar. E ele se manifestando, vamos lá, no espírito. O que você tem com o jejum? Aumenta o discernimento espiritual. Você sabe o que de fato é de Deus e o que não é, o que vem da sua alma, o que é engano. Isso a gente precisa aumentar o tempo inteiro, cada vez mais. Eu vejo muita gente pedindo pouco esse dom. E é o dom mais importante para mim na vida cristã.
Se você não discernir, você pode ser muito enganado. E muita gente, infelizmente, cristão é enganado dentro da igreja. Cuidado. Então, para que você não seja enganado, nunca. Aumenta o discernimento espiritual e o jejum vai fazer isso com você, tá? Aumenta a sensibilidade à voz de Deus, silencia essas vozes e consegue escutar mais a voz de Deus. Que maravilha, né? Que maravilha. Você acelera a libertação, né? Todas as opressões e demônios perdem espaço. Você ativa seus dons, como eu falei lá atrás. Você ganha intimidade, então aumenta a consciência da presença. Tem algumas referências bíblicas para vocês verem que tudo que eu estou trazendo aqui tem base bíblica, tá? Mateus 4, Deuteronômio 10, tá ali anotadinho, quem quiser printar. Tem revelação e direção, ou seja, portas de entendimento se abrem. E você ganha autoridade, fortalece a intercessão e batalha espiritual. A carne cala quando o espírito quer falar. Anotaram? Chaves espirituais aqui. Algumas, porque eu tenho certeza que vocês entenderam e anotaram várias, né? Mas um resumo das chaves espirituais que a gente traz através desse princípio do jejum. O jejum não muda Deus, ele muda você. Jejum sem direção vira dieta. Jejum com alvo vira poder. Jejum revela o que comanda você. É forte, né? Jejum expõe demônios ocultos que você nem sabia que tinha. Aprendendo sua vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Você, como filho e filha, você tem direito à herança e a viver a plenitude aqui na Terra. Então, se tem alguma área da sua vida que você não vive o transbordo, vá averiguar o que está errado. Porque alguma prisão espiritual você tem nessa área. Jejua por essa área. Tá? Para romper cadeias. E jejum ativa o seu destino profético. Imagina que nenhum de vocês aqui está aqui por acidente. Deus não errou em nada, porque como que a gente vai querer discutir o poder de Deus, a soberania de Deus ao criar a gente? Que houve algum erro aonde eu nasci, o contexto, os pais errados, a hora errada, isso não existe, gente. Quebra essa mentira de Satanás agora na sua mente, em nome de Jesus. Quebra isso. Você veio para cá com um grande propósito e você precisa ativar esse propósito. Não tem nada que dá mais sentido à nossa vida do que a gente viver o nosso propósito aqui. E quando a gente jejua, a gente vai se alinhando a cada vez mais com esses trilhos do nosso destino profético. A gente vai se alinhando a cada vez mais com o nosso chamado. A gente vai cumprindo, porque a gente viu com todo esse estudo que a gente é ativado, que a gente ativa os nossos dons, o poder do Espírito Santo em nós. Então, a gente se torna um instrumento muito usado por Deus para ajudar as pessoas. E é para isso que a gente está aqui. E quanto mais a gente jejua, mais a gente se torna esse instrumento de Deus aqui na Terra. Como a gente vai fazer, então, um jejum que, de fato, é eficaz e poderoso? Eu montei aqui uma sequência. Tem essa tela. Tá? Exatamente nessa ordem, por isso que está numerado. Sugestivo para vocês, tá? Defina um propósito. Se você está falando que você não tem um propósito terreno, melhor ainda. É mais rápido, você vai receber. Mas defina um propósito que seja espiritual. Intimidade e crescimento espiritual. E eu oro para que o seu maior motivo seja esse. Mas você também pode ter outros tipos de jejum, como a gente aprendeu aqui, tá? Escolha o tipo do jejum, então, que você vai fazer. Eu vou fazer de tantos dias, de tantas horas, eu vou tirar algumas coisas que me custam. Tem gente que tira jejum de falar palavras negativas, tem gente que faz um propósito, né? Jejua celular, redes sociais. O que te custa? Quanto maior o sacrifício, mais você esmaga a carne e mais o espírito cresce. Então tem que te custar. É muito fácil você tirar algo que, se eu vou tirar doce, você nem gosta de doce. Não está sendo sacrificial. Então, quanto mais você quer ativar esse fogo, mais que o Senhor aceite a sua oferta de jejum, a sua oferta da sua carne ali, dos seus desejos, mais o fogo desce. Então, quanto mais fogo você quer, mais sacrificial deve ser. Desde que seja alinhado com o Espírito, tá? Deus sempre vai te dando comandos específicos, para tempos específicos, para as estratégias específicas, para aquilo que você precisa vencer, porque você vai vencer. Amém? Inicie com uma oração. Senhor, eu consagro esse jejum a ti. Estou jejuando antes. Estabelece antes para você não quebrar. Vou jejuar por 24 horas, Senhor, para que eu me alinhe e tenha mais intimidade com o Senhor. Amém.
Aí, nesse tempo de consagração, que é o 4, reduz as distrações. Tira tudo que te distrai, porque se você for ficar em jejum, de fato, em consagração, se mantenha ali em espírito, deixe o tempo inteiro o louvor tocando. Faça uma playlist de louvores leves para você deixar no seu ambiente de trabalho, enquanto você limpa a casa, enquanto você faz qualquer coisa, deixe ali quem estava aqui no princípio do louvor viu o poder disso, né? Então, deixa louvores tocando o tempo inteiro, ore o tempo inteiro, em pensamento, você está ali, você está agradecendo, agradeça, sabe? Tira tudo que te distraia, fique em consagração. Leia a palavra durante o jejum. É muito importante você se alimentar espiritualmente, a palavra de Deus. Ore em línguas. Oração em línguas tem um poder absurdo. Absurdo. O máximo que você puder, nem que seja em silêncio, assim, bem baixinho. Ore em línguas nesse tempo. Adore ao Senhor, como eu disse aqui, né? Mas deixe louvores, adore em espírito e em verdade. Quem também estava no princípio da adoração entendeu mais. Anote as revelações, porque Deus vai falar com você. Não sei se é de Deus, você vai sentir. Você vai sentir a presença, vai sentir paz. Porque, por exemplo, quando Deus fala através de sinais e maravilhas, né, através da natureza, você sabe com a presença, por exemplo, de uma borboleta, tá Deus falando com você, se sente. Principalmente nesse tempo de consagração e jejum. Então, anota tudo que Deus está te falando. Não acha que você vai decorar, porque a gente dificilmente decora. Então, anota as revelações. Aí você vai entregar o seu jejum, que você estabeleceu com gratidão. Eu jejuei para que Deus me direcionasse no meu emprego, né? Teve um propósito ali, lá no número 1. Mas se você ainda não teve, agradeça. E creia. Agora que você entendeu o poder do jejum, já tome posse. Se for da vontade de Deus, já está feito. Ele só está trabalhando ali, mexendo os pauzinhos para que isso se materialize e concretize aqui na Terra. Então, agradeça. Creia no poder do jejum. Creia no poder desse princípio que Deus deixou. E faça constantemente, sempre. Não faça uma vez só na vida. Tente fazer toda semana, tá? O máximo que você puder. Porque jejuar é dizer, eu diminuo para que ele cresça. E esse é o segredo da vida. E a gente sabe, quando a gente olha de fora para a pessoa cheia de Deus, que uma pessoa que é cheia de Deus é mais linda, é mais leve, é mais sábia, é mais firme. Já percebe? Olhando de fora. Então, quando a gente se diminui e ele cresce, é aí que a gente ganha valor. É por isso que o Senhor fala que a gente tem que se diminuir. Deixa que ele cresça em nós, porque a gente fica muito mais brilhante, bonito, sábio, inteligente, firme, com autoridade, com poder. Só tem benefícios. É o jejum. Amém? E concluindo esse princípio de hoje, Deus sempre nos mostrou que esse é o melhor caminho. Aliás, em todos os princípios dele, ele sempre mostrou que o que ele fala é o melhor para mim e para você. E é impressionante que até a ciência, que muitas vezes caminha anos atrás do céu, né? Hoje, aqui você viu que confirma que ele sempre, o que o Deus sempre disse, que o jejum restaura o corpo, organiza a mente, realinha toda a estrutura do nosso ser. É por completa. Por isso que virou moda. Mas jejuar ele não é moda, não é tendência, é um princípio bíblico. E quando eu jejuo, eu estou declarando diante do céu e do inferno. A minha carne não manda em mim. Eu não sou guiada pelos meus impulsos, eu sou guiada pelo Espírito. Aleluia. O jejum purifica o corpo, renova a alma, fortalece o espírito, porque coloca tudo na ordem correta, as coisas vão para o lugar. É poderoso jejuar. Tudo vai se alinhando, o que tiver que sair, sai, o que tiver que chegar, chega, vai tendo um alinhamento do céu. O espírito à frente, a alma é curada, a carne fica submissa a Deus. Mas existe um segredo aqui para concluir isso. Jejum sem arrependimento é só fome. Jejum sem consagração é só uma disciplina. E jejum sem submissão a Deus vira religiosidade. Porque o poder do jejum não está em deixar de comer. Está em quem você se torna enquanto você obedece. Aleluia. Uau, glória a Deus, né? Meu Deus, esse princípio, ele é muito poderoso. E daria horas e dias de estudo, mas eu deixei todo um gabarito aqui para vocês estudarem mais profundamente. Cada passagem que eu trouxe aqui, para quem quiser se aprofundar
nesse princípio, tá? Hoje a gente teve 1 hora, tô até ultrapassando aqui uns minutinhos, peço perdão, mas realmente é um assunto muito complexo. E eu queria que vocês entendessem, de fato, que esse princípio, ele carrega um poder muito grande e que ninguém negligencie isso a partir de hoje. E o Senhor é quem está te levantando através desse estudo hoje para um próximo nível espiritual, onde a sua carga ela não manda mais, seus impulsos eles perdem a força, suas emoções não te controlam mais e o seu espírito se fortalece, você se alinha, o espírito fica alinhado, sensível e volta a governar. Nós jejuamos toda terça, tá? Quem quiser jejuar aquele jejum coletivo, venham conosco. Só se consagrar aí agora que você já sabe e vamos somar forças. Amém? Gostaram? Entenderam? Ficou claríssimo? Não é claro, é claríssimo. Sei que teve bastante coisa para ainda se aprofundar, mas processa, digere e que o Senhor continue ministrando no seu coração através desse ensino durante essa noite, durante essa semana, durante a sua vida inteira. Amém? Feche os olhos que eu vou orar por você. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai. Ah, Senhor Jesus. Eu clamo, Senhor, para que o altar do coração de todos aqui hoje, Senhor, seja restaurado. Oh, Jesus. Que todos aqui possam se entregar como um sacrifício vivo, Senhor. Com o seu corpo, com a sua alma a Ti, através de jejum e consagração. Oh, Senhor, que a motivação seja cada vez mais transformada, alinhada e purificada. Senhor, que eles anseiem, Pai, a cada um aqui anseie jejuar mais, ter mais intimidade com o Senhor, meu Pai, mais intimidade, mais poder, para realmente, Pai, brilhar, transbordar de Ti, Espírito Santo, fazer a diferença por onde eles passarem, aleluia, que o Senhor possa fazer através deles, Pai, do ID, que eles possam cumprir o propósito deles aqui na terra, Senhor, que o seu nome seja glorificado e que eles tenham entendido que através desse princípio colocado na prática, na vida deles, isso será possível, isso crescerá na vida deles. Pai, aceita, Senhor Jesus, todos os sacrifícios que eles fizerem a partir de agora, sondando os corações e alinhando, Pai. Que o fogo desça, Senhor, que esse altar cada vez mais alinhado, Senhor, mais purificado e consagrado a Ti, em nome de Jesus. Que esses tempos que eles viverão de jejum sejam liberados, revelações, palavras de conhecimento, discernimento de espírito, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Que a chama do jejum seja acesa hoje na vida de cada um, Pai. E que a partir de agora, através dessa ferramenta, eles vão diminuindo e o Senhor vai crescendo. É isso que eu oro, clamo e já te agradeço por tudo que o Senhor trouxe nessa noite, Senhor. Por tudo que o Senhor trouxe nessa noite, Pai. E por tudo que o Senhor fará na vida deles, a partir disso que eles aprenderam hoje. Eu te agradeço por tanto conhecimento, Pai, por tantas revelações, por tantas ativações. E pela vida de cada um aqui. Eu declaro que cada um que está assistindo agora, esse vídeo, seja transformado através dos teus princípios. Eu declaro e profetizo que eles viverão o melhor dessa terra, em todas as áreas da vida deles, que a plenitude do Senhor seja estabelecida na vida de cada um aqui que assistiu essa aula. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Quem gostou desse princípio, quem gostou desse conhecimento, me conta aqui. Forte, né? Forte, forte, forte. E oro para que você, de fato, tenha processado e aplique isso na sua vida, tá? Não fiquem só no conhecimento, coloquem na prática. E aí vocês vão testemunhar tudo isso que vocês aprenderam aqui na vida de vocês. Amém? Eu quero chamar aqui para trazer uma palavrinha, não saia. Fique aqui até o finalzinho, a gente já está acabando. Mas eu peço mais uns minutinhos da atenção de vocês. Para convidar o ministro Alan, meu
marido maravilhoso, para trazer uma palavrinha para vocês. Deus abençoe. Amém, amém. Glória a Deus, que palavra, meu Deus, quanto ensino, né? Meu Deus do céu, como uma profetisa trouxe uma palavra edificadora, né? Como é importante a gente aprender sobre o jejum, né? Então, agora é bom receber, né? Mas agora vamos para a nossa parte, né? Vamos fazer a nossa parte, vamos para a palavra de dízimos e ofertas, né? Vocês podem abrir as Bíblias de vocês, ali em Malaquias, capítulo 1, versículo 11 ao 14. Amém? Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso especial é queimado e ofertas puras são trazidas em adoração ao meu nome. Porquanto grande será meu nome entre todas as nações da terra, declara o Senhor dos Exércitos. Mas vós profanais o meu nome, quando dizeis, a mesa de Deus é impura e seu alimento é desprezível. E ainda murmurais, que cansei, e zombais do cerimonial. Acuse Yahvé dos Exércitos, quando trazeis como ofertas animais roubados, aleijados e doentes, e ofereceis em sacrifício, imaginais mesmo que eu aceito-los de vossas mãos? Questiona o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo, mas acaba sacrificando para mim um animal defeituoso ou doente. Adverte o Eterno dos Exércitos, pois eu sou o grande rei, e o meu nome deve ser temido entre todas as nações da terra. Meu Deus, né? Que forte, né? A palavra, ela é clara aqui, né? O Senhor, ele não se agrada com qualquer tipo de oferta. O Senhor, ele quer uma oferta sua genuína, pura, que você realmente traga de dentro do seu coração. Então, hoje mesmo nós vemos que só fazer uma oferta que a gente pode ali naquele momento simples, a gente não vai agradar o Senhor, né? Nós precisamos deixar aquilo que está escondido, aquilo que está guardado e parar de uma vez fazendo as nossas ofertas de sacrifício, nossos dízimos corretamente, né? A palavra que diz que o Senhor diz que maldito é aquele que engana ele. O Senhor amaldiçoa quem engana ele. Nós não podemos mais negligenciar esse princípio do Senhor. Nós não podemos mais aceitar qualquer tipo de submissão que o Satanás tem feito contra a prosperidade da igreja do Senhor. Nós precisamos ofertar, né, meus irmãos? Nós precisamos fazer esse princípio que é muito importante para nós, né? E agora nós podemos colocar aí o nosso QR Code, né, da nossa igreja, para você ofertar, para você dizimar, para que Deus possa agora fazer a parte dele, né? Já que a gente tem nosso Deus Pai, a quem nós socorremos, mas nós temos o nosso Deus Senhor, a quem nós devemos servir, né? Então, eu gostaria agora de orar pela vida de vocês, gostaria de trazer as ofertas de vocês, apresentar ao Senhor, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos essas ofertas, Pai, dos meus irmãos, Pai. Que o Senhor agora traga a colheita para eles, Pai, de tudo que eles têm plantado e semeado na sua igreja, Pai, no seu altar. Pai, entra com provisão na vida deles, Pai. Vai liberando tudo aquilo que está travado, tudo aquilo que não está liberado, tudo aquilo que estava apertando a vida deles, Pai. Libera prosperidade em abundância, Pai, porque o Senhor é misericordioso, Pai. Entra com a sua missão divina, Pai, com a sua palavra, com a sua edificação, Pai, com a sua glória, Pai, em todas as casas agora, Pai, em nome de Jesus, Pai. Vai abençoando, Pai, vai trazendo clareza, vai trazendo tudo aquilo que estava travado, Pai, vai trazendo a glória do Senhor, Pai.
como um incenso suave que chega ao reino dos céus, Pai. Aceite essa oferta, Pai, nossa, de sacrifício, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. A aula foi extensa hoje, né? A profetisa caprichou bem na aula. Então, nós tivemos já nessa noite uma noite incrível, né? E agora nós nos vemos domingo no nosso culto maravilhoso, né? Nosso culto na nossa nova igreja, com nossos amados pastores, né? Que nós tantos amamos, tanto nós honramos pela glória do Senhor. E continuem aqui nas quartas-feiras com nossa escola de princípios, né? Nós temos muito a aprender ainda com a palavra do Senhor. Amém? Amém. Então, muito obrigado e até domingo no culto, tá? Deus abençoe.